Você já reparou que o silêncio tem o poder de desmontar qualquer pessoa? É curioso, vivemos cercados por barulho, por vozes que gritam opiniões, por gente que fala sem pensar, como se o silêncio fosse algo a ser evitado. Mas quanto mais o tempo passa, mais eu percebo, o silêncio é o verdadeiro grito dos fortes. Ele incomoda, expõe, revela. Ele faz as pessoas mostrarem quem realmente são quando não recebem a resposta que esperavam. Aprender a me calar foi uma das lições mais duras e transformadoras da minha vida. Porque o silêncio, ao contrário do que muitos pensam, não é fraqueza, é domínio. E quem aprende a usá-lo, entende que o poder não está em falar mais alto, mas em saber exatamente quando não dizer nada. No começo, eu achava que precisava reagir a tudo, que cada ataque merecia uma resposta, cada ofensa merecia uma defesa. Eu confundia impulso com força, e barulho com presença, mas com o tempo percebi que toda vez que eu me deixava levar pelo momento, eu perdia energia, foco, respeito e, principalmente, perdia a mim mesmo. Porque o homem que não consegue se calar quando é provocado ainda é escravo das emoções de quem o provoca, e não há prisão mais sutil do que essa. Foi preciso perder muitas batalhas pequenas para entender que o verdadeiro campo de guerra não está lá fora, está dentro da mente. O silêncio foi minha espada, e a disciplina, meu escudo. Quando aprendi a controlar o que eu dizia, percebi que estava aprendendo também a controlar o que eu sentia. E quando você domina o que sente, o mundo perde o poder de te manipular. Houve um momento específico que me marcou profundamente. Eu estava prestes a responder algo que sabia que mudaria tudo, um daqueles momentos em que a raiva pede para sair pela boca. Mas, por alguma razão, eu fiquei quieto. E foi estranho. Senti o sangue ferver, o ego gritar, a mente querer se justificar. Mas eu permaneci em silêncio. Do lado de fora, parecia calma. Por dentro, uma guerra. E foi nessa guerra que percebi: quem aprende a permanecer calado no meio do caos está vencendo batalhas que os outros nem imaginam que existem. O silêncio é uma arma que só quem é disciplinado sabe usar. Ele corta sem ferir, expõe sem acusar, vence sem precisar lutar. Enquanto o impulsivo grita tentando provar que tem razão, o disciplinado observa. E o tempo, que é o juiz mais justo de todos, sempre revela quem estava certo. Porque o silêncio é lento, mas certeiro. Ele não busca aplausos, busca resultados. Quando comecei a viver com mais disciplina, notei que o silêncio se tornou meu aliado. As pessoas não entendiam. Achavam que eu estava distante, arrogante, frio. Mas eu sabia, o que elas chamavam de frieza era apenas autocontrole. Eu não precisava reagir, porque eu já sabia quem eu era. E quando você sabe quem é, não há necessidade de se explicar o tempo todo. O silêncio se torna natural, quase confortável. E é aí que tudo muda. Porque quando você se cala, você ouve. E quando você ouve, aprende. E quem aprende, cresce. É um ciclo que só se inicia quando você tem coragem de parar de reagir e começa a observar. O homem impulsivo fala primeiro e pensa depois. O disciplinado pensa primeiro e, muitas vezes, percebe que nem precisa falar. Hoje, quando vejo alguém tentando me tirar do eixo, eu sorrio por dentro. Não porque eu me ache melhor, mas porque eu sei que já estive ali preso nas minhas próprias reações. A diferença é que agora eu entendo o jogo. E quem entende o jogo, joga em silêncio. Disciplina não é sobre rigidez. É sobre liberdade. Liberdade de não ser controlado pelas circunstâncias, pelas emoções, pelos outros. O silêncio é a manifestação mais pura dessa liberdade. Quando você cala, você se torna o dono da sua energia. Você decide quando, onde e como usá-la. E é por isso que o silêncio de um homem disciplinado é tão poderoso. Ele é carregado de intenção. Cada palavra que não é dita é uma escolha. E o curioso é que o mundo teme quem age assim. Porque o barulho é previsível. Quem grita mostra suas cartas. Mas o silencioso, esse é um mistério. Ninguém sabe o que ele pensa, o que ele vai fazer, o que ele sente. E o desconhecido sempre assusta. O silêncio, quando vem de alguém que tem controle, impõe respeito. Não pelo medo, mas pela presença. Há uma força invisível em quem sabe esperar, observar e agir apenas quando é necessário. Isso é disciplina emocional. E ela é rara. O mundo moderno recompensa a pressa, o impulso, a reação imediata. Mas o homem que aprendeu a esperar é o que sempre chega mais longe.
Porque ele não se distrai com o barulho, ele usa o tempo a seu favor. Já reparou como os verdadeiros líderes não gritam? Eles falam baixo, pausado, olhando nos olhos. Eles não precisam levantar a voz, porque a autoridade deles não vem do volume, vem da convicção. O silêncio é a assinatura dos que sabem o que fazem. Ele não precisa provar nada. Eu aprendi que o silêncio é também uma forma de respeito, não com os outros, mas comigo mesmo. Respeito pela minha paz, pela minha energia, pela minha sanidade. Porque cada vez que eu escolho não reagir, eu escolho continuar no controle. E quem está no controle, está em paz. Mas atenção, o silêncio sem propósito é apenas omissão. O silêncio verdadeiro nasce da força, não do medo. Ele é ativo, não passivo. Ele é uma decisão consciente de não gastar energia onde não há crescimento. É o tipo de sabedoria que vem quando você entende que nem tudo merece sua resposta. E quanto mais você cresce, mais o silêncio se torna parte de quem você é. Você começa a notar que a maioria das discussões são sobre egos feridos, não sobre verdades. E o ego, quando ferido, quer palco, quer reação, quer drama. E é aí que o silêncio vence, porque ele não alimenta o fogo, ele deixa o fogo morrer sozinho. Às vezes, o maior ato de força é simplesmente respirar fundo e não dizer nada. Porque o silêncio carrega um tipo de poder que palavras não alcançam. Ele mostra que você é dono de si, que você não precisa ser compreendido para estar em paz, que sua mente não é um campo aberto para o caos. Hoje, quando olho para trás, vejo que o homem que eu era não suportaria o silêncio que tenho agora. Eu vivia reagindo a tudo, e isso me desgastava. Mas o tempo me ensinou que cada reação é um gasto de energia, e eu aprendi a gastar a minha apenas com o que realmente importa. Talvez essa seja a verdadeira definição de maturidade, entender que o silêncio é, muitas vezes, a resposta mais poderosa que existe. Porque ele mostra que você cresceu o suficiente para não precisar provar mais nada. E é engraçado, quanto mais você se cala, mais o mundo tenta te provocar. É como se o silêncio desafiasse as pessoas. Mas a verdade é que o silêncio de um homem disciplinado não desafia ninguém, ele apenas mostra o que é impossível de ser imitado, o controle absoluto de si mesmo. Então, da próxima vez que alguém tentar te tirar do eixo, lembre-se disso, não é sobre quem fala mais, é sobre quem entende mais. E quem entende, escolhe o silêncio. Se esse vídeo te fez refletir, deixa um like agora. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E me conta nos comentários, você também já aprendeu o poder de ficar em silêncio, quando tudo dentro de você queria reagir? Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, porque a jornada do autocontrole começa quando você percebe que o verdadeiro poder nunca grita,